pela metade. Pararam para pensar nisso? Vou transferir conhecimento para alguém, vou ensinar alguém, mas nem eu acredito nisso. Nem eu acredito que sou capaz ou que isso aí vai mudar. Para quem que eu vou ensinar isso, cara? Vocês sabiam que muita gente usa a educação como uma escada? Falando escada aqui para falar uma palavra comida, porque alguns estariam como pico. Já ouviram isso? Só que pico. Quando arrumar o melhor, sai do pico. Melhor que fosse com Deus mesmo, que fosse rápido. E é curioso que parecer escuta tudo, viu, pessoal? Então, cuidado. Aqui na frente você escuta muito. Agora, a realidade é, vai com Deus. Se você não é um bom, se você não está acreditando, se você não sabe o quanto importante é a sua função, melhor seria que nem se levantasse de manhã. Mas, graças a Deus, em alguns momentos, vocês agora estarão substituindo pessoas que estavam ali fazendo bíblia. Aqui eu vejo pessoas que foram contratadas, e mais do que isso, se prepararam ou fizeram concurso público a fim de assumir uma responsabilidade. E aí entra um ponto muito interessante, e nós vamos falar sobre isso a partir de agora. A sua responsabilidade, o seu papel. A palavra responsabilidade, que é a união de duas outras palavrinhas, habilidade mais resposta. Então, quando você tem a habilidade de dar resposta àquilo que quer solicitar, você tem responsabilidade. E a partir de agora, você tem uma responsabilidade. Você tem um papel a cumprir. Você vai ser uma pessoa que vai levar conhecimento a outras. Alguns já faziam isso, e agora de modo oficial, porque você escolheu fazer isso. Você prestou com um concurso público e agora você é servidor público. Muitas pessoas acham que agora acabou, agora goleiro, sou funcionário público, acabou. Agora vive minha vida. Vou ser feliz. Avisa aos navegantes. Agora começa um jogo apenas. Agora começa um jogo onde talvez você não saia muito mais rico do que você entrou. Atenção. Meu Deus. Talvez você não saia muito mais rico do que quando você entrou no serviço público ou para ser professor do serviço público. Mas você vai sair muito mais rico, porque quanto mais a gente divide conhecimento, mais a gente aprende. E vocês se preparem para aprender com adolescentes, com crianças, com jovens, que vão trazer um conhecimento, uma história de vida tão grande e tão importante que pode impactar na sua vida. E para que você comece esse processo muito bem, a gente vai falar um pouquinho agora sobre algo que é fundamental que você tenha: motivação. Não é o salário que vai te motivar, atenção para isso. Se você ganhar um ótimo salário, você vai gastar todo. E mês que vem você vai estar devendo aquele salário. Vai precisar de outro. Vai pedir aumento. E depois de novo. E assim sucessivamente. A maior motivação que você tem é saber que você é capaz. E que você vai realizar o seu sonho através da educação. Não é um sonho financeiro. Então se prepare para ter outra atividade, ou ter um marido que te ajude, ou ter, entendeu? Para que você possa alcançar alguns sonhos. Eu sou sincero para vocês, não adianta dizer para vocês que você vai ficar, mas você pode ficar muito mais rico com aquilo que você transferir dos seus conhecimentos. Quanto mais você doar de si para os jovens e adolescentes com quem você vai ter contato, mais rico você vai ficar. Bom, pessoal, é importante agora a gente entender um pouco sobre essa ideia do otimismo, do entusiasmo, da motivação. E eu quero que vocês participem disso. Rapidamente, o que é otimismo? Vamos lá, pessoal do WhatsApp, professores. Calma, um de cada vez, para ninguém atrapalhar. Vamos lá de novo? Está sempre ótimo. Otimismo. Está sempre legal. Agora pode ficar alguém? Otimismo. Acreditar. Linda palavra. Acreditar. Dar crédito.
lá atrás, agora, rapidamente. Vamos lá. Não falar não, a gente deixa. Perseverar. Linda, a palavra perseverança é interessante, a definição dela é mais interessante ainda. Buscar o melhor é ser um otimista. Legal. Ah, mais alguém? Pode falar. Gostar do que faz. Ó, muito interessante. Pessoal, quando eu gosto do que faz, sou perseverante, tenho vontade e quero fazer as coisas, e tenho vontade de fazer as coisas, eu sou uma pessoa otimista. O otimista é aquele que acredita que tudo vai dar certo. Ou seja, tudo vai dar certo, tudo vai melhorar. E vai. Só que um detalhe. A palavra otimismo, e é interessante entender isso a partir de agora, ela é um pouco diferente da palavra entusiasmo. O entusiasta tem o mesmo crer do otimista. Acredita nas mesmas coisas, porém, com um detalhe. Enquanto o otimista espera que as coisas melhorem, o entusiasta levanta da cadeira e faz tudo que está ao seu alcance, dentro da sua governabilidade, para que aquela melhora que é esperada, ou que se tem muito anseio por ela, chegue mais rápido. Então o entusiasta faz as coisas acontecerem. Vamos conhecer então um pouquinho o poder do entusiasmo? Vamos lá? Ótimo. No 3 a gente vai ler junto. Atenção. 1, 2, no 3, hein? 3. Entusiasmo é acreditar na nossa capacidade de fazer as coisas acontecerem, de dar em certo, de transformar a natureza e as pessoas. Transformar. Vou destacar algumas palavras. A primeira é acreditar. E alguém falou isso. Acreditar, ou seja, dar crédito. Eu acredito que na educação eu vou realizar os meus sonhos. Acreditar. Antes mesmo de saber, de ver, de perceber ou de ter na mão, eu dou um crédito. Por isso, eu me aventuro a ser um professor. E aí a segunda palavra que eu quero destacar, capacidade. Ah, meu amigo e minha amiga, a palavra capacidade é fundamental. E vocês têm. E vocês têm. Capacidade. Eu quero, só para entender isso, eu quero que levante a mão rapidinho. Quem nasceu andando? Os jovens nasceram andando. Levanta a mão. Não? Ninguém? Nasceu andando. Não? Segura você. Ninguém? Vamos mais fácil. Só os que nasceram falando. Quem nasceu falando? Parece que nasceu. Tem gente que, pelo amor de Deus, não olha para não assustar, mas parece que nasceu falando. Ninguém nasceu andando, poucos nasceram falando, mas a maioria de nós aprendeu. Isso é capacidade. Aprendemos. E você está aqui hoje por sua capacidade. Milhares de pessoas fizeram concurso. Vocês passaram. Pela capacidade de vocês. O ser humano, com a sua capacidade, já foi até a Lua. Tudo que a gente vê, visualiza, sente, percebe, tem um nome dado por alguém, ou pela capacidade de alguém. Tudo foi criado pela capacidade de alguém. Então nós temos a capacidade, o presente de Deus para cada um de nós. E você faz da sua capacidade aquilo que você quer. Você faz da sua capacidade aquilo que então você hoje tem, ou hoje já realizou tudo que você se colocou à disposição para aprender. Eu aprendi. E a minha capacidade fez com que a minha realidade, e essa é a terceira palavra, transformação. Entusiasmo é acreditar na capacidade de fazer as coisas acontecerem. De transformar as realidades e as pessoas. Transformar, pessoal, a natureza e as pessoas são transformadas por cada um de nós. E a palavra transformar é uma palavra tão interessante, né? Porque eu posso me conformar ou posso me transformar. E cada um de nós, isso é fácil, me conformar. Cada um de nós
temos uma facilidade muito grande em nos conformarmos com a situação. Ah, isso sempre é assim. Na educação, não muda não, isso aqui vai ser assim para sempre. E aí eu me conformo com a realidade. Só que eu sou chamado a transformar. Você é chamada a transformar, a mudar. Isso não será o que eu estou falando, não, está lá na Bíblia. Para aqueles que acreditam, está escrito lá. Não vos conformeis com essa realidade, em algumas traduções, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, então, quer dizer, a realidade é que você pode transformar à medida que aprende coisas novas. Transformar no dia a dia, transformar as pessoas, transformar a sua própria vida em algo melhor. Mas isso não é fácil. Isso não é fácil. As pessoas precisam estar mais do que otimistas, ou seja, extremamente entusiasmadas para poderem se transformar. E olha isso, no 3, atenção, 1, 2, 3. Não perde as condições ideais para se entusiasmar. Nós temos que transformar a nossa vida numa vida entusiástica. Atenção, a responsabilidade pela felicidade, a responsabilidade pela sua felicidade é sua. Não espere condicionar, mas quando a minha sala tiver ar-condicionado, eu vou dar aula para ele. Quando eu estiver ganhando um salário magnífico, aí a minha aula vai ser show. Senhoras e senhores, não é? Talvez isso nunca aconteça. Talvez isso nunca aconteça, mas por conta disso, você vai pegar e vai ser um professor medíocre, um ser humano medíocre, uma esposa, um marido. Quer dizer, a realidade é que não espere condições ideais para se entusiasmar, para mudar a sua vida, para transformar a sua realidade. Nós é que temos que transformar a nossa realidade, ou a nossa vida, numa vida cheia de alegria e entusiasmo. Que nós somos responsáveis por contagiar as outras pessoas. E adiante, nós vamos ver mais uma coisa interessante. Olha isso. No 3, hein? 1, 2, 3, uma grande realidade. Não é a realidade da vida que tem que nos entusiasmar. Nós temos que entusiasmar a realidade da nossa vida. A realidade da vida é que vai ter dificuldade. A realidade da vida é que por mais que a secretaria, que a prefeita queira, as coisas talvez não saiam do jeitinho que você queria ou do jeitinho que deveria ser. A realidade é que você vai ir para uma sala de aula com todos os seus problemas pessoais. Sabia disso? A realidade é que talvez o seu sonho de salário ideal não seja agora. A realidade é que você vai continuar tendo na sua família talvez alguém que não te entenda, talvez alguém que não te dê a atenção que você merece. A realidade da vida pode ser que na sua família tem alguém com uma necessidade especial. A realidade da vida é que cada um de nós vamos passar por inúmeras dificuldades. E não é essa realidade que vai nos fazer felizes. Nós, eu, individualmente, é que tenho que entusiasmar a realidade da minha vida. Algumas pessoas acreditam e pensam mais ou menos assim, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí um dia você está no fundo com a mão para você ter aquela professora motivada lá da prefeitura de Viana, o que aconteceu? A vida me trouxe para cá. Quem é que está controlando a sua vida? Quem é responsável pela sua felicidade? Quem é que está no timão de controle? Você é muito mais responsável pelas suas escolhas e decisões do que você pensa. Adiante, nós vamos ver uma coisa interessante. E chegamos já em algumas definições. Nós é que temos que entusiasmar as nossas ideias. Uma ideia sem entusiasmo é uma ideia morta. Então o que eu quero dizer para você nesse momento é que você pode ser o melhor professor. Não é porque eu vou concorrer, não é por isso não. Não é porque a prefeitura agora tem programas de qualidade e que está colocando lá um servidor de Estado, que pode ser um de vocês,
Não é isso que tem que te motivar, não. É a ideia de que você, mesmo com poucos recursos ou condições, pode transformar a realidade de muitos jovens. Então, assistindo há pouco tempo o Globo Repórter falando sobre o índice de aprendizagem, e quanto me surpreende saber que lá no interior do Nordeste, lá no alto, os melhores alunos de matemática estão lá. Um número enorme de medalhas de ouro na matemática, numa escola pequena, humilde, só que motivados, entusiasmados pelo professor. É essa a diferença que você vai poder fazer. É exatamente isso que é o seu papel a partir de agora. Você tem que acreditar na sua ideia e segui-la. Você vai ver quanto interessante e aonde é que você pode chegar. Tem um garotinho que me ensinou uma coisa muito interessante que eu quero passar para vocês agora, quer ver? Olha isso. Olha o que esse garotinho me ensinou, acreditando na ideia dele. You are the one formidable. You are my very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire.